galera, de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E já vou falando para vocês, o Velho na Torre traz vídeos aqui todas as sextas-feiras às 17h30. Então, todos conhecem o conceito de ajudante. Ele não é nenhuma novidade, principalmente no mundo dos quadrinhos e também de filmes e seriados. Na Idade Média, eles eram conhecidos como os escudeiros, que davam suporte aos cavaleiros em batalha, guardando ou cuidando de suas armas, além do que combatiam ao lado do cavaleiro. Na literatura, ele ganhou a alcunha de ajudante, por exemplo, Sancho Panza para Don Quixote e Dr. Watson para Sherlock Holmes. Daí migraram para as rádios, cujos melhores exemplos é Tonto, de O Cavaleiro Solitário, e Cato, de Besouro Verde, além dos quadrinhos, as tiras, onde tínhamos Lothar. Mas quando chegamos à década de 1940, eles se tornaram sidekicks, ou melhor, parceiros mirins. O conceito do parceiro mirim surgiu somente na Detective Comics número 38, nas mãos de Bill Finger e Jerry Robinson. Daí vocês se perguntam, tá, e Bob Kane? Bem, este, como sempre, recebe os créditos por ter tido a ideia de um personagem que ele somente concebeu o nome, The Batman. Na história conhecemos o Circo Halley, onde vivem os Grayson Voadores, uma família de trapezistas que tem como estrela principal o jovem Dick Grayson, o menino prodígio. O jovem Dick testemunha uma dupla de criminosos chantageando o dono do Circo Halley e, no dia posterior, um testemunho pior ainda ocorre quando o trapézio onde seus pais faziam as acrobacias deles, arrebenta. Bruce Wayne também assistia ao espetáculo e, sentindo uma certa empatia pelo jovem trapezista, investiga o caso como Batman. Quando encontra Dick descobrindo os verdadeiros assassinos de seus pais, Batman diz que eles estão ligados ao chefão da máfia, Tony Zucco, e que o ajudará em levar justiça para seus pais. Então, o treina e também aprende algumas coisas com o jovem Dick Grayson e este se torna o Robin. Essa história é legal pra caramba, pois na época, Bill Finger não pensou no pássaro pintarroxo, que seria a tradução de Robin para o português, como uma representação do personagem, mas sim no personagem europeu, o grande herói Robin Hood. Bem, voltando, Robin consegue desmantelar a gangue de Tony Zucco e Batman prende Zucco pelo crime de assassinato e extorsão. Assim se daria o início da dupla dinâmica e do primeiro ajudante mirim dos quadrinhos, que trariam outros tantos em sua sequência, como Buck, Ricardito, Kid Flash, Aqualad, Moça Maravilha e tantos outros. Quando chegamos ao final da década de 1990, Jeff Loeb e Tim Sale nos apresentam uma outra versão da história do Robin, que eu já falei em um vídeo dedicado somente a isso, então não vou me aprofundar aqui. Pouco antes de Vitória Sombria ser finalizada, Chuck Dixon e Javier Pulido iniciaram a minissérie Robin Ano 1, onde apresentavam as primeiras aventuras do menino prodígio, logo depois dele se tornar o ajudante do Batman. Na história que lemos, toda a narrativa é feita pelo principal conhecedor e confidente de ambos, Batman e Robin, Alfred Pennyworth, e sua visão quanto a essa parceria deles. Alfred fala sobre sua aflição de ver uma pessoa tão jovem como o Dick sendo levado a esse mundo de combate ao crime, enfrentando os piores maníacos de Gotham City. Mas a visão de Alfred não fica somente na preocupação, mas também na felicidade de presenciar mudanças drásticas na vida de seu querido patrão Bruce Wayne, o Batman, como ouvir os primeiros risos depois de anos na mansão dos Wayne.
A vivacidade de Dick, que ele não perde, mesmo quando está vestido de combatente ao crime, é clara. É muito legal a percepção de Dixon neste ponto, porque pegando o ponto de vista de Alfred, personagem que não existe quando o Robin surgiu nos quadrinhos, torna algo diferente. Ele usa Alfred para mostrar a ideia de mudanças que Bill Finger e Jerry Robinson queriam com a aparição do personagem. Batman poderia se tornar um personagem como muitos outros antes e depois dele, ou seja, poderia ter tido certo sucesso na sua época, mas, apesar de ter alguns fãs, não teria conquistado o sucesso que conquistou se não tivesse tido o Robin. O Robin atraiu o público que importava aos quadrinhos, que eram de crianças e jovens. Houve uma identificação. Por isso que Simon e Kirby deram logo de cara Buck ao Capitão América, e Mort Weisling e George Pep deram também de cara Ricardito ao Arqueiro Verde. Eles queriam uma identificação imediata com o público infanto-juvenil da época, seguindo o mesmo caminho que Finger e Robinson. Agora, voltando a Robin, ano 1, vemos o menino prodígio demonstrar todos os seus talentos como combatente do crime. Ele enfrenta o chapeleiro maluco, o mariposa assassina, o senhor frio, de forma eficaz e com grande destreza, mas quando ele encara o Duas Caras, percebe que nem todos são tão simples assim. O que causa um conflito de interesses entre ele e Batman, que o tira de serviço. Dixon demonstra que tem uma extensa compreensão dos personagens e a relação da parceria da dupla dinâmica. Não é à toa que ele deu aos personagens anos, galera, de histórias maravilhosas nos anos de 1990 e no começo do século XXI. Isso ainda pode ser visto 3 anos depois dessa publicação, quando Dixon se juntou a outro grande roteirista, Scott Beatty, para recontar os primeiros anos da nossa querida Bárbara Gordon, a Batgirl. A história dessa, então, é ainda mais interessante, porque em meados dos anos 50, a National Comics queria desvencilhar um de seus personagens mais importantes das ideias perpetradas pelo psicólogo Frederick Wertham. Wertham insinuou em seu livro A Sedução do Inocente que Batman tinha uma relação ou uma afetiva com Robin, fazendo uso de imagens dos quadrinhos para isso. Se nos dias de hoje criam problemas que o personagem ser bissexual, imagina um homossexual na década de 1950. E ainda pior, pedófilo, pois Dick Grayson não passava de um pré-adolescente naquela época. Sendo assim, na Detective Comics 233 surgiu a personagem Batwoman, e 5 anos depois, Bill Finger e Sheldon Moldoff nos trariam a sua sobrinha, a Batgirl, separadas mesmo, no Batman 139. Essa Batgirl viria com uma personagem que serviria como interesse amoroso do Robin, tanto que ela se tornara a personagem por causa disso. Bem, a ideia até era interessante, mas infelizmente não vingou. A personagem hoje em dia, que se chama Elizabeth Kane, carrega o nome de Labareda e faz algumas aparições esporádicas nos quadrinhos. Como eu disse, a ideia era interessante. Então, em 1967, o produtor William Dozier levou um curta-metragem para a 20th Century Fox que introduziria na série do Batman a Batgirl. Na ideia, Bárbara Gordon era uma bibliotecária em Gotham City, filha do comissário de polícia James Gordon. Quando a biblioteca recebe a visita de Bruce Wayne e Dick Grayson, o mariposo assassino e seus homens
atacam o local, levando Bárbara a mostrar sua segunda identidade, a de Batgirl. O lance é que Dozier queria muita personagem, então, antes dela embarcar na terceira temporada do seriado do Batman, precisava de uma história nos quadrinhos para introduzi-la lá, que ficou por conta de Gardner Fox e Carmine Infantino. Eles ainda usaram um mariposa assassina, lógico, como peça-chave da história, mas agora o objetivo do vilão seria o sequestro de Bruce Wayne. Só que, desafortunadamente, para o mariposa principalmente, Bárbara Gordon passava pelo local para ir ao baile de máscaras da polícia, vestida de Batgirl, fantasia essa que ela fez por admiração ao morcego e para provocar seu pai. A história termina se desenvolvendo a partir daí, pois o sequestro não passa de um embuste para extorquir dinheiro de Bruce Wayne. E, mesmo se sentindo desaprovada pelo Batman, Babs, sim, eu gosto de chamá-la pelo apelido, volta a vestir o traje e ajuda Batman e Robin a prenderem o Mariposa e seus capangas, se tornando oficialmente membro da família, membro da Bat-família. A intenção na época era trazer uma Bárbara Gordon mais velha, tanto que em determinado momento ela fala ter feito PhD de biblioteconomia, mas com o passar dos tempos, Babs ficou somente 6 anos mais velha do que Dick. Essa história de Fox e Infantino sempre foi muito bem aceita pela DC Comics, tanto que quando a personagem foi introduzida na série animada, ela ganhou uma história muito semelhante nos quadrinhos. Só que, ao invés de um baile da polícia, era um baile de uma amiga. E, em vez de enfrentar uma mariposa assassina, ela enfrentou Era Venenosa, a Arlequina, também foi a sua estreia nos quadrinhos, até estava ficando famosa na época, e Mulher Gato. Exatamente no baile, a fantasia da polícia. Sério, deveria ter feito um vídeo somente sobre Babs e outro sobre Dick, porque eu acho que esse daqui vai ficar meio grande. Por quê? Eu não pensei nisso antes, mas vamos lá. Seguindo esse preceito, vamos à história de Dixon e Billy. Começamos com Babs encarando uma mariposa assassina num baile de máscaras da polícia. Mas, no dinamismo da história, testemunhamos um flashback de como chegamos até este momento. Diferente do que vimos no original, Bárbara ainda cursava a universidade e, ao mesmo tempo, trabalhava na biblioteca de Gotham City. Mas ela queria mais do que aquilo, desejava trabalhar para a polícia, algo que o Capitão Gordon, ele não era comissário na época ainda, não gostava muito. Ela tentou até mesmo o FBI, mas, como desejava fazer trabalho de campo, foi rejeitada. Até mesmo invadiu a mansão da Sociedade da Justiça para deixar uma mensagem para ninguém mais, ninguém menos que a Canário Negro. Mas o Pantera barrou. Então, como provocação, não por gostar do Cavaleiro das Trevas, ela criou a fantasia numa versão feminina do Batman. Só que, assim que chegou ao baile, o Mariposa apareceu e tentou sequestrar Bruce Wayne, novamente, mas foi detida por ela. Automaticamente o vilão a nomeou como Batgirl. Era assim, ela esperava pelo menos Batwoman, e assim ocorreu a estreia da personagem. Gordon suspeitou dela, mas deixou relevar. Achando que era coisa de momento ou empolgação, Batman não queria ela nas ruas, mas virava e mexia, usava o Robin para presenteá-la com alguns apetrechos e até mesmo com uma moto. Dixon e Billy retrataram bem os primeiros dias de Babs como Batgirl, chegando a mostrar os dramas pessoais dela
com o Capitão Gordon os conflitos de interesses dela com Batman e sua aprendizagem em combate ao crime, enfrentando o Mariposa Assassina e também o Vagalume, que estreava também. A história tenta mostrar o quão complexa e difícil foram para Babs se tornar parte da Bat-família, principalmente com seu pai, constantemente, lógico, ele é policial, desconfiando dela ser ou não a Batgirl. Nós sabemos que Babs evoluiu na personagem, melhorou o conceito que foi criado anteriormente. Dixon e Billy tentam trazer isso para nós em sua história. Eu poderia falar do que vem depois disso, mas não era o objetivo desse vídeo. Creio que até está bem longo para o que eu queria fazer. A palavra ajudante não surgiu com o Robin. Ela já existia antes dele, mas o personagem trouxe um novo aspecto a um personagem totalmente sombrio, dando aos mais jovens algo para se identificar. Daí, quando chegamos ao final da década de 1960, isso cresce com uma parceria totalmente inesperada, que se mostra totalmente capaz e competente. As minisséries, ambas escritas por Dixon, buscam mostrar o quão importante Robin e Batgirl são para a evolução do Batman, além de dar características muito marcantes para ambos. Se vocês não conhecem, nunca conheceram nenhuma dessas duas histórias, tanto Robin Ano 1 quanto Batgirl Ano 1, vocês conseguem encontrar na coleção da Eagle Moss 2 edições para cada um dos dois. Se eu não me engano, a primeira vem com Batgirl Ano 1, depois vem Robin Ano 1. Eu vou colocar aqui embaixo os caminhos que vocês possam adquirir essas histórias maravilhosas. E já vou finalizando o vídeo aqui. Eu peço para vocês, se gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo, é só você dar o like aí. Se não gostaram, tudo bem, pode dar o dislike, é problema nenhum, é mais o feedback que entra a gente. Se quiserem, comentem aqui embaixo também. Eu gosto muito quando as pessoas comentam, que dá para ter aquele feedback ainda maior do que vocês acharam no vídeo, e principalmente dessas duas histórias. E, lógico, que tem ajudado muito o Velho na Torre a crescer cada dia mais. Obrigado a todos vocês por isso. Eu peço que vocês façam aquele grande favorzão para mim, compartilhe o vídeo, joga para frente esse vídeo para que a galera conheça um pouco mais sobre Robin, sobre Batgirl e sobre esse vasto universo da Bat-família. E aquele lance, chegou até aqui, tá aqui ainda, valeu, muito obrigado, mas faz um grande favor para mim, clica aqui embaixo, clica no botãozinho aqui embaixo se inscrevendo e não esquece de dar aquele peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre, todas as sextas-feiras às 17h30, e se inscrevam nas minhas redes sociais, que estão aqui na primeira descrição do vídeo e também no observatório. É só vocês procurarem, que tem todas as minhas redes sociais, se inscrevam lá. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos, até mais. Fui.